Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 11 de maio. de 2025 e estamos em Pequim. Ih, capital da China. Na verdade, estamos na periferia de Pequim, numa das 4 cidades satélites da região. É mais ou menos 1h30 de metrô. É uns 30 quilômetros de distância. 38 quilômetros do centro da cidade. É longe. E aí, como que a gente veio parar nesse distrito de Fangshan, né? Na verdade, a gente está há um tempo tentando investigar como é que a gente conseguiria visitar a capital. E desde as primeiras vezes que a gente pesquisou sobre, a gente viu que seria um lugar muito mais caro por conta da hospedagem, né? Preços caros em lugares não tão próximos às atrações e com hospedagens ruins. Avaliações péssimas. Sim. Então, para a gente conseguir um quarto razoável, para a gente ficar no centro de Pequim, a gente estaria pagando a partir de R$150, né? Que está muito fora do nosso orçamento, que é 110 por dia. Então, vai vendo. Aí a gente fez então uma pesquisa em áreas próximas ao centro. Que tivesse preferencialmente acesso ao metrô, porque o metrô aqui é muito bom, você chega em qualquer lugar. Sim. E achamos Fengshan. Sim. Que a princípio não tínhamos muitas informações, mas dando uma pesquisada a gente se impressionou com o que tem aqui, num subúrbio, né? Que aparentemente é pacato. Olha só, os prédios, vida normal. Né, sem todo aquele glamour que a gente o tempo todo vê nas redes sociais, como se Pequim inteiro fosse assim. É, não é. Muitas pessoas que moram nos centros grandes urbanos vivem nessas condições. Sim. Né? E, na verdade, além disso, você tem muitas áreas naturais, uma zona rural aqui. A cidade era super populosa, né? Tem mais ou menos 1.300.000 pessoas. Isso é um subúrbio de Pequim. Pequim chega a 22 milhões de pessoas, né? Então aqui 10% da população está aqui, onde a gente está. Mas aqui no entorno você tem templos antigos do século VII, gente. Isso é mais ou menos quando o budismo chegou na China, é muito antigo. É muito antigo. Você tem parques naturais com caminhada, com os teleféricos que eu gosto de fazer, né? Mas com montanhas você pode visitar, gratuitos. Você tem o sítio histórico, o sítio arqueológico, onde se encontrou as ossadas do homem mais antigo, do Homo erectus mais antigo já visto aqui na região, famoso Homem de Pequim. E além disso, descobrimos também que a cidade aqui de Fengshan, ela tem uma relação umbilical com a cidade proibida de Pequim, que a gente vai visitar daqui a 2 dias. Yeah. Mas isso a gente vai ver mais à frente, né? Mas é isso. A nossa ideia hoje nesse vídeo é mostrar para vocês um pouco de como é a vida num subúrbio na capital da China, que é uma coisa que vocês não vão ver por aí, porque o povo fica lá no centrão mesmo, né? E a vida de subúrbio aqui na periferia de Pequim, num domingão de sol. Domingão de sol. É isso aí. E agora vamos lá pra rua descer, ó. Pra dar esse rolezão pelo subúrbio de Pequim. Bora lá? Partiu? Partiu. Aqui tá a nossa ruazinha. Aquele prédio lá, a gente não sabe muito bem o que é, mas aqui sai aquele padrão, né? Esse, no caso aqui é um hotel, mas são em geral prédios residenciais e o primeiro piso é comércio. Agora esse comércio todo aí tá meio fechado, né? Os dias que a gente veio tava aqui também tava fechado, né? E como a gente pegou um dia de chuva, olha como tá o céu, não tá com aquela camada de poluição. É verdade. Quando a gente chegou na estação ferroviária de Pequim, foi um baque, né? Eu não tinha visto isso ainda na China. A gente tava em São Paulo. Aquela camada de poluição braba, cinza, aquilo passou. Agora, depois da chuvarada que teve 2 dias atrás. Esse aqui é a ruazinha que a gente tá. De noite fica mais agitado, que tem uns restaurantezinhos aqui que abrem, mas tudo bem popular. É pra lá que iremos, né? É, aqui parece ser uma rua mais residencial, que a gente vai andar pra lá depois. Mas agora a primeira coisa que a gente precisa fazer, meu povo, é comer. E a gente já achou o nosso cantinho preferido, que tem uma comidinha generosa. E aí o que é muito comum ver nos bairros aqui, da China de modo geral também, em alguns bairros, são esses portais que eles constroem. Que esse aqui eu não sei se... que às vezes tem explicações, né? Ah, era um antigo portal de um templo, tudo mais. Esse aqui não tem nada escrito. Mas em geral podia ser, né? Entrada de um templo antigo, de um bairro fabril antigo, varia.
Mas isso é bem marcando a entrada da nossa rua. A Avenidona. E lembramos que hoje, dia 11 de maio, tá começando a amanhecer no Brasil, já. Ainda não, né? Madrugada. Mas é dia das mães. A gente não sabe se aqui é dia das mães também. Se é a mesma regra que tem no Brasil. Acho que não, que o dia dos namorados, dia dos solteiros, é tudo diferente. É tudo diferente. E é isso, aqui é uma das ruas principais do nosso bairro, que segue o padrão das áreas centrais, né? A calçada, aí tem sempre essa pista que passou aqui a moto, é uma pista para moto e bicicleta específica. Às vezes tem um canteirinho separando ela, às vezes não. Aí eles colocam essa barreira para ninguém atravessar nem fazer bandalha no trânsito. Mas acabou de passar um bandalheiro ali. Ah, é. Quanto mais você se afasta do centro, mais bandalheiro tem, o que mostra que tem que ser firme mesmo nas regras, nas estruturas e nas punições, né? Mas olha, os ônibus como são? São os ônibus que a gente tem pego ultimamente. São ótimos, confortáveis, né? Você não tem essa sensação de que apesar de a gente estar numa cidade satélite, é uma cidade apartada de Pequim em si. Não, tá tudo muito conectado, até por conta do metrô, né? As pessoas transitam todos os dias, assim. Sim. Mas é louco, a gente vem, depois em algum outro momento, outro vídeo, a gente vai mostrar como é o nosso caminho daqui pra cidade. E aí lá, no caminho a gente passa por cidades diferentes, né? Você passa por zonas de floresta, tem lagos, rios. É como se a gente estivesse realmente fora mesmo. A gente levou um susto, porque a gente demorou 15 horas para chegar em Pequim, trem, né? Trem desconfortável. E aí quando a gente pegou o metrô para ir para nossa hospedagem, a gente estava saindo de Pequim de novo. Mas é muito legal, né? Porque ao mesmo tempo, Fengshan, esse lugar que a gente está, não é simplesmente uma cidade que surgiu ali em volta de Pequim, porque Pequim ficou muito cheia. E a cidade está ali para servir Pequim. É uma cidade antiquíssima, ela já existe há muito tempo. E aí, ao longo da história, né, a administração vai mudando. Ora é Pequim, horas é outra cidade, horas é região metropolitana, né? Mas a cidade em si é super antiga. Aí conforme Pequim foi expandindo a sua área urbana, ela foi sendo incorporada enquanto distrito, né? Deixando de ser uma cidade independente. Mas tem sua própria história, né? Tem, enfim, seu próprio desenvolvimento. Não é simplesmente um apêndice, né? Sim. Como muitas vezes no Brasil acontece. Outra vez. Eita! Aqui as motos, elas atravessam junto com os pedestres, já reparou? Aqui tem esse fenômeno, né? O pessoal na moto se acha... Porque como é difícil identificar a diferença entre a moto e a bicicletinha elétrica, a galera age como se não estivesse em cima de uma moto. Meu Deus! E olha, como a gente estava falando, aqui são shoppings. Esse é um shopping, né? São mais simples, muito mais simples que aquele shopping que a gente está acostumado a ver. Mas a gente vai depois, mais tarde, num shopping maior. Mas olha, ali tem Pizza Hut, KFC... Tem McDonald's também por aqui, em algum lugar, que eu não lembro onde. Tem várias marcas. O McDonald's é lá. Aí aqui tem outro shopping. Tem a Huawei ali, né? Sim. Já tem todas as lojas. Tem cinema aqui. Tem cinema e mais um quarto shopping. Então, na verdade, ela está bem abastecida de comércio. Fora todo o comércio das lojas, né? Aquele W ali é uma rede local de fast food de frango. E uma informação muito importante sobre a China que você precisa saber antes de vir é que quarta-feira é dia do hambúrguer. Na China inteira. Sim. A gente não sabe se McDonald's, KFC, Burger King entram na onda, mas assim, as outras redes entram. Então geralmente você compra 2, 3 hambúrgueres pelo valor de um. Sim. É sempre um hambúrguer de frango, né? Mas é gostoso. Até tem que se ligar porque alguns eles são naturalmente apimentados. Aí pra quem não tá acostumado, até pra gente já tá 9 meses na Ásia foi meio difícil. É bom ter um dia na semana dedicado ao hambúrguer. Acho que o Brasil tem que aderir a essa ideia. E além disso, como em todas as outras cidades grandes que a gente passou, você tem essa bateria de bicicletinhas. Essa azul é a que você consegue provar, utilizar usando o aplicativo da Alipay. É a Hello Bike que chama. E você pega ela, é diferente daqueles sistemas que a gente tem em algumas capitais do Brasil, né? Que você tem um lugar com uma catraca, tem
tem as estações específicas. Aqui você pode largar em qualquer lugar, ela é feita por GPS no seu aplicativo. Então você tem os lugares designados para isso, né, no sentido de respeitar o trânsito, mas você não tem uma estação específica, que é ótimo. Você pode deixar na porta do museu, você pode deixar onde você quiser. E vai contando de acordo com o tempo de uso. Ela é ótima, só que o preço varia de uma cidade para outra. Quando a gente estava em Kunming era super barato. Quando a gente vê aqui já não é tão barato assim não. Aqui chegamos no nosso restaurante da nossa vida suburbana, em Pequim, e vamos comer esse prato aqui. Arrozinho com almôndega que eu amo. Por 10 yuans, R$8. Tranquilão. É isso. Bora comer um pouco. Esse é o pratinho que a gente já... É a terceira vez que a gente come aqui. Arrozinho com almôndega, uma saladinha, que é ótimo, e uma meia banda de ovo. Bom demais. Agora, devidamente alimentados, vamos continuar nosso rolê aqui pelas ruas do subúrbio. E olha, mesmo aqui, para vocês verem como a gente não tá mentindo, como é segura andar pela China. Não só China, né? Tailândia, Vietnã. Os países que a gente visitou, boa parte deles é muito, muito, muito seguro. O sujeito veio, estacionou a motinha dele e deixou a chave aonde, ó? A chave. Não sabe se está protegido pela polícia, que a gente não vê em lugar nenhum, ou se está protegido pelo leão aqui, o guardião do prédio. Vai vendo. Imagina, largar a chave da tua moto assim, jogada na rua no Rio de Janeiro. Que isso? Se liga no naipe dos carros. Mercedes-Benz, BMW. Isso é um Rolls Royce? Acho que é um Rolls Royce, né? Não sei. Range Rover. Rapaz, você imagina um bairro de subúrbio no Rio de Janeiro com esses carrões. Tudo elétrico. Essas marcas aqui que eu já não conheço. Tem até Volkswagen, ó. Isso aqui é uma exibição de carros. E realmente, tudo elétrico. Incrível. Olha só como é que eles colocam aqui para poder carregar o carro elétrico. É assim. E tem postos desses espalhados pela cidade toda. Essa aqui é uma rua super comercial, uma das avenidas principais, né? Então você vê ali os comércios, pequenos shoppings, mas no fundo tem os prédios residenciais. E como toda cidade na China, tem o barraqueiro de fruta. Minuciosamente descascando a minha E tem as pracinhas, cara. Tem pracinha pra tudo que é lado. Eles são super limpos, organizadas. Em geral, nas praças você tem um banheiro público de boa qualidade. Você tem área de lazer para idosos, ginástica, as academias, tem dança, mesinha para jogo. Ó, academia de idosos ali, senhorzinho. É muito parecido com a que a gente tem no Brasil, né? A mesma estética, né? Uma cor só. Da Ásia. Ah, é? As academias. Ah, legal. O banquinho, tem um monumento para as crianças subirem e fazer besteira. Tem, ó, uns hieróglifos antigos aqui da região. Super legal. Esse é um domingão no subúrbio de Pequim. Gente, olha que legal, aqui na praça tem essa estátua que ela é certamente uma homenagem àquilo que a gente falou no início do vídeo, da descoberta dos fósseis, do que eles chamam de Homem de Pequim. Olha só.
europeu, né? É uma subespécie dos Homo erectus, né? Anteriores aos Homo sapiens sapiens, que teriam existido aqui há cerca de 700 mil anos atrás. E o primeiro fóssil deles foi descoberto em 1929 aqui na região, no Zunzitu, não lembro como é que chama lá. Tem um sítio histórico, arqueológico que a gente quer visitar e é um grande orgulho aqui da região, né? Da região e de toda a China, porque você vai nos museus, você sempre, nos museus seguem essa cartilha que você vai até a primeira formação, né, do planeta Terra, os dinossauros da pré-história, eles têm maior orgulho de falar desse Homo de Pequim e também do Homo de Yunnan, que é mais ao sul, né, da China. Seriam os homens mais antigos que já existiram, né? E é interessante também porque aqui a gente não sabe se é só aqui na China ou se é mais amplo pela Ásia. Eles defendem uma outra teoria, um outro caminho dessa teoria da evolução, né? De que o Homo sapiens teria evoluído na África e então migrado. Eles acreditam que esse processo tenha acontecido em outros lugares também, né? Sim. Que não tenha sido só lá. Que não seria uma única gênese para a nossa humanidade, né? Mas que teria várias regiões do globo. Eles não teríamos um ancestral comum, todos, mas não descenderíamos todos lá daqueles seres humanos que estamos encontrando na África, né? É uma teoria controversa, mas na China tudo é assim, durma com essa. E aí o que não poderia faltar numa praça da China é a jogatina braba que os homens ficam fazendo. Não só os homens, eles jogam muito também. Jogam um carteado forte, né? Vamos ver o que eles estão jogando ali. Banheirinho. Eles estão jogando xadrez chinês. Não dá pra ver porque estão muitos ali, mas ó. Xadrez chinês. E ali do outro lado é a galera no carteado. É muito legal, cara. A galera se amarra em jogar um carteado e esse xadrez chinês, e tem outros jogos também, né? É muito impressionante como tem muitos idosos em todos os lugares. Sim. Principalmente nessas praças e lugares públicos, né? Ó, os prédiozinhos do subúrbio. Nossa, a entrada do prédio. Super simples, uma entradinha meio zoada, a tinta não foi muito bem feita. E olha quem apareceu, pra tu ver que é bairro popular. Olha quem apareceu. A espada de São Jorge. Olha, isso aqui é uma roupa que eles botam na moto. Você põe a mão aqui e protege as pernas do frio. Sim. Super comum, né? É, muito legal. Acho que a gente começou a ver isso, foi no Vietnã, né? Sim. Que já é um país mais frio, né? E olha que legal que a gente encontra em toda a porta de condomínio popular aqui da China, né? É uma estação de separação do lixo. Né? Separação entre lixo de alimentos e os outros tipos, né? E aí vai ter vidros, plástico, igual a gente vê no Brasil, né? Só que isso é padrão em toda a porta de condomínio de toda a cidade que a gente passou. Negócio organizado e padronizado, assim, né? Deve ser uma política pública, realmente. Gente, olha que graça, tá? Andando despretensiosamente aqui no meio da avenida. Aí você tem as pistas aqui e um canteiro no meio, cheio de roseira. Olha que lindo, tudo são rosas. Eles amam rosa. Olha só, são roseiras. Lindo, lindo, lindo. Do nada, assim, do nada. Aí tem um senhorzinho lá na moto que ele vem para limpar os canteiros. Tem sempre gente trabalhando na jardinagem e na limpeza dos espaços públicos. Muito bonito. E, gente, olha o conjuntão aqui habitacional. Nossa, já lembra bastante lá as zonas por perto de onde minha avó mora, lá Vista Alegre, Irajá, no subúrbio do Rio. Conjuntão. Nossa.
Bem diferente daquelas imagens que a gente vê dos centros hipertecnológicos da China que inundam as redes sociais. Gente, a realidade, ela se sobrepõe com certeza ao que é mostrado nas redes sociais, né? Tem entrega de drone? Tem entrega de drone. Mas assim, a maior parte é entrega de motoqueiro. Primeiramente você vê, tipo, um drone, né? Não é que os drones estão substituindo o trabalho dos entregadores. Não, é muito entregador. E a maior parte dos serviços de delivery é feito por moto. E tem o drone também. Tem carro elétrico, carro sem motorista? Tem. Você vê? Não, você quase não vê. A maior parte são pessoas dirigindo carro. Eu não vi nenhum ainda. Também não. É Mas que assim, são zonas pilotos, são zonas em que estão fazendo esses testes por enquanto, né? É porque, tipo, quando você vai para as redes sociais, dentro de um sensacionalismo, as pessoas vão falar: ah, moto para delivery é coisa do passado, na China agora, entrega feita por drone. Não é assim. Não. Calmou. Pelo contrário, o que mais tem é o pessoal vestido com a roupinha amarela do Meituan, que é a principal empresa de entrega daqui. Estão sempre correndo. Então é uma vida muito dura também. Não é só no Brasil, né? Você conseguiu descobrir que os trabalhadores do Meituan, têm direitos trabalhistas? Não, uma boa pesquisa a se fazer. Um trabalho formal. Eu acredito que não. Isso é muito interessante, né? Porque a China é um estado super burocrático, com um estado muito forte, né? E pensando a burocracia como a forma como você organiza o estado, não só como uma coisa negativa, né? Mas a burocracia é precisa para que as coisas funcionem, né? Uhum. Aí a tecnologia vai facilitar ou dificultar isso. Sim. Mas é interessante porque provavelmente, tipo, a empresa Meituan tá acostumada a lidar com burocracia estatal, né? Sim. Porque muitas dessas empresas vão falar Uber da vida, né? Ai, mas o Estado dificulta, ai, liberdade e tal. Aqui, tipo, você tem que lidar com o Estado, necessariamente, né? Sim. Então, curiosa pra saber como é que vai ser essa entrada do Meituan. Se vai seguir a linha de Uber e afins ou vai conseguir fazer uma coisa com um diálogo maior com o Estado, né? E aqui é interessante que todos os apartamentos têm esse gradeado, né? Cada um faz do seu jeito, mas todos, ó, pequenas gaiolas. Doido isso. E, ó, onde tem um espacinho de terra, o pessoal vai lá e planta. Muito comum em todos os lugares que a gente visitou da China. Aqui é coentro, eles comem muito coentro. Sim. As plantações. Está andando aqui meio aleatório, mas para ver os interiores mesmo aqui dos bairros. Aqui as casas já são bem mais baixinhas, ó. Bem mais simples, né? Sim. E muito provavelmente num futuro próximo vão virar condomínios. Sim. Ni hao. Ah, que legal. Acho que é isso que falam de Hutong mesmo. São casas térreas, né? De um andar só. Mas o que falam é que em Pequim mesmo, tipo, você não consegue ver prédio, nada, né? Ah, que legal. A ruazinha. Muito bonita. Muito diferente do que a gente viu até agora. Aí tem um pequeno comércio dele aqui fazendo uma comidinha. E aí, como é de praxe, entramos num mercadinho para poder pesquisar os preços. Olha, a gente está há um mês na China tentando achar um vidro pequeno de óleo para poder cozinhar. Só assim você encontra ele. Porque ele só vem nesses galões, não existe um óleo pequeno para você comprar aqui. Na China inteira a gente está passando por esse problema. E esse mercadinho aqui você tem 50 iguais a eles no bairro. E tem de tudo, tem a geladeira aqui com os frios, né? Não tem muita opção daquilo que a gente gosta, mais iogurtes fermentados. Mas tem os leitinhos. Tem sempre uma seção de talheres, pratos, utensílios de cozinha. Aí tem esses snacks, esses lanches que eles gostam, ensacados. Tem de tudo um pouquinho, produtos de higiene, produtos de limpeza, os biscoitos que eles se amarram. E tem sempre no meio do mercado a seção de frutas. E é isso. Um mercado de bairro simples,
mas com tudo precificado, né? Não é muito barato, é mais fácil, é melhor sempre comprar nos hipermercados, mas uma coisinha ou outra tá valendo. E compramos uma cervejinha para poder tomar agora para comemorar nosso dia de domingo. Para celebrar o nosso domingão, uma cervejinha importada da Rússia. Aqui, 450 ml, a gente está pagando R$2,80 numa cerveja russa. Bom demais. E é gostosa. Isso aqui em homenagem à vitória na Segunda Guerra Mundial. O Dia da Vitória, celebrado pelos russos no dia 9 de maio, 2 dias atrás. Agora a gente está aqui se acercando da região da praça principal aqui do distrito. Com a nossa cervejinha, domingão, né? Cariocas andando por aí, andarilhando, mas a gente não sabe se pode de fato beber cerveja assim na rua. A gente não vê as pessoas fazerem isso. Geral estão sentadas na calçada, mas num bar sempre. E boa parte dos países do mundo não pode, né? Mas na China você não tem moralidade religiosa nem moralidade sobre a vestimenta. E não tem muitas dessas moralidades de ser anti-bebida, anti-fumo, anti-roupa curta. Sim. A gente só não vê mesmo. Nossa. Gente, olha que interessante. Lembra que a gente falou que aqui a cidade de Fengshan, ela tem uma relação umbilical com a cidade proibida, construída lá na China, né? Que a gente vai visitar daqui a alguns dias. Justamente, a cidade proibida ela começa a ser construída lá no século XV. E ela tem muito material feito de madeira, né? Muitas construções feitas de madeira, mas também de pedras. E Fengshan é uma região conhecida por suas grandes pedreiras de calcário e de mármore. Muito conhecido o mármore de Fengshan. E aqui nessa praça que a gente está passando, eles fizeram uma exposição com algumas das pedras aqui da região. Então você tem vários estudos, vários relatos mostrando que não só algumas obras muito importantes lá, mas também material utilizado para ornamentação, para decoração de alguns dos edifícios foram extraídos aqui dessa região que a gente está. E há relatos de uma grande pedra que foi esculpida lá, uma das principais atrações da Cidade Proibida para quem visita hoje em dia, que ela foi trazida, ela pesava mais de 25 toneladas, imagina. Então, para ser transportada na época, existia todo um sistema canavial de grandes canais construídos pelo imperador Yongle, né, que foi responsável pela construção da Cidade Proibida nessa primeira versão. E ele ordenou que fossem trazidas essas pedras através dos rios, utilizando mais de 20 mil homens e milhares de mulas e cavalos só para levar uma pedra. Então você imagina a grandiosidade que não é a Cidade Proibida. Então mais um capítulo da história da China que é preenchido por esse suburbão de Fengshan. E aqui estamos chegando na parte central mesmo do distrito. Duas coisas que não podem faltar numa cidade de respeito na China. Primeiro, que é a Praça do Povo. Nas grandes cidades sempre tem essa grande praça central que eles chamam de People's Square, ou Praça do Povo. E um grande shopping que está logo atrás, Paradise Walk. Sempre vai ter essas duas coisas. E agora vamos dar essa passeadinha aqui na Praça do Povo, que o sol já está se pondo. E lá no fundo, por trás do gramado, a gente consegue ver o Palácio do Governo, né, do Parlamento aqui de Fengshan, que é sempre o prédio público mais importante da cidade, dos distritos, né? Todo distrito tem o seu. E é isso. Diante aqui
Nesse parque super tranquilo, com uma musiquinha calma para o povo poder relaxar no final de domingo, diante do prédio do governo e do super shopping mall do bairro. Encerramos nosso capítulo sobre uma vida suburbana aqui na cidade de Pequim, capital da China. E se vocês gostaram, se estiverem acompanhando, curte lá, manda um coraçãozinho pra gente, como falam os asiáticos, né? Comenta, tira suas dúvidas, fala o que vocês querem que a gente coloque, que a gente está viajando e aos poucos a gente vai postando. E um dia, quando a gente terminar de viajar, a gente vai colocar todo o material atrasado que a gente tem, vai ter muita coisa. Em 9 meses, imagina quanta coisa a gente já não filmou. Fica aí, curte, compartilha, comenta com seus amigos, com a família, que isso ajuda bastante a gente. Tamo junto.